E agora nós vamos conversar com a Fábia Richter, que é enfermeira, ex-prefeita de Cristal e é deputada federal aqui da região suplente. Pode ainda assumir nesta legislatura. Vamos conversar com ela. Suplente pode ser titular. Qualquer momento pode acontecer, né? Vamos conversar com ela agora aqui no Controle Geral. Então, muito bom dia. Bom dia, Pablo. Mandar um abraço para o seu Alvorino. Né? Bom dia, seu Ari. Tudo de bom, para alegria estar aqui, doutor Danilo. Um bom dia a todas as pessoas que nos escutam, né? Nós sabemos que o Controle Geral é um programa formador de opinião, então é uma honra sempre estar aqui. Inclusive, aqui nos comentários, quando eu divulguei hoje cedo quem estariam presentes aqui no programa, acho que antes de te entrar aqui no estúdio para começar a sua participação, já havia alguns comentários a seu respeito. Aí, por exemplo, já com opiniões até mesmo. Né? A Laura Claro, por exemplo, ela traz aqui: bom dia de Cerro Grande do Sul, que precisa da Fábia Richter como deputada federal para representar não só Cerro Grande do Sul, mas sim a Costa Doce. E depois o Ângelo Marino também diz que a Fábia Richter como deputada vai mudar a nossa região. Ele é meu marido, ele não conta. Ah, não. Então nessa aí... Ele não conta. Não sabia mas dessa. Segue o baile aí, fiquei curiosa. Mas tem esses comentários aí, principalmente falando sobre a questão da saúde, da necessidade de emendas. São mais pessoas, Eduardo Oliveira comentando. Tem, na verdade, muitas pessoas de Cerro Grande do Sul comentando a seu respeito, querendo que... Cerro Grande, eu fiz uma votação surpreendente em Cerro Grande para deputado. Foi bem legal. E aí, na verdade, nessa linha que nós vamos conversar hoje, sobre eleições municipais, que muitos aqui em Camaquã, por exemplo, esperavam. Na verdade, tivemos até reuniões nesse sentido dos partidos da oposição, falando sobre a possibilidade de Fábia Richter ser a candidata da oposição aqui em Camaquã, pelo PSD, aí numa coligação talvez com progressistas, se falava até no PDT e outros partidos que pudessem agregar, mas uma ou 2 semanas atrás foi... minha posição formal foi uma semana. Foi semana passada, 20. né? É isso aí. Teve esse posicionamento após essa viagem para São Paulo de que não iria concorrer a eleições municipais neste ano de 2024. Não só em Camaquã, como também não em Cristal ou qualquer outra cidade aqui da região. Segue percorrendo aí nesse objetivo de ser deputada federal, né? É isso aí. Bom, primeiro agradecer a honra que eu tive de ser postulada, né, como candidata aqui em Camaquã, em Cristal, São Lourenço, enfim, e aqui em Camaquã como a liderança que uniria, né, uma gama de partidos que historicamente não conversavam. Acho que esse movimento foi importante para essa união, que hoje continua, né? Era uma das coisas que eu temia que a gente pudesse... Puxa vida, agora como vai ficar? E, no entanto, a primeira notícia que eu dou para todos é de que essa união continua e nós teremos um candidato forte da oposição e com apoio de todos esses partidos, como o PDT e PP, que historicamente não se relacionam. Foram grandes rivais históricos aqui em Camaquã. Isso aí. Não, e tudo indica que teremos só 2 candidatos a prefeito em Camaquã. Acho que sim. Nós vamos construir esse cenário, assim, porque nós temos vários partidos e a ideia é que nós possamos construir isso. E os próximos dias serão, sim, do lançamento de pré-candidaturas, nome dessas pessoas, e nós estamos trabalhando aí, reunidos, e, enfim, amigos, parceiros, né? A oposição terá pé fincado, porque existe uma necessidade de um outro modelo de entendimento do que representa Camaquã. Inclusive, para ter um debate, né? Exatamente. Deputada, não tem como uma candidatura única. Acho, para a democracia, muito ruim. É isso mesmo. E terá debate, nós entendemos as melhorias, mas também os prejuízos que outras questões, principalmente as sociais, tiveram nesses últimos anos, e nós viremos para um debate muito forte, e eu estarei presente no debate, firme. E então eu preciso falar da grande honra de ter vivido isso tudo, o carinho das pessoas, né? Eu recebi 11 mil votos nesse município. O PSD teria um nome para indicar, por exemplo, para vice ou até para cabeça de chapa? Não, eu até estou construindo uma nominata
para vereador. Mas eu tenho a visão da construção política e nunca fui uma liderança de me mostrar sem entender que cada um merece respeito. Então, eu apoiarei prefeito e vice, PT e PP, ou aquilo que eles construírem. Se entenderem que a liderança deve estar no meu partido, tudo bem. Se não, eu estarei junto da mesma forma. Acho que trazer um outro nome criaria uma desconstrução dessa harmonia entre essas duas lideranças antigas. Sim, e que devem ser respeitadas. Potencialmente, prefeito e vice estarão entre PDT e PP, e eu estarei junto, abraçada, agarrada e pronta para fazer a saúde melhor, né? Porque acho que esse é o meu maior sofrimento hoje aqui na região. Eu, inclusive, tive a informação de que hoje pela manhã, em um outro veículo de comunicação aqui da nossa cidade, o Renato Nogueira, do PDT, lançou o seu nome como pré-candidato pelo PDT. Isso Também mesmo. Tem informação, tem informações de fontes minhas. Eu comecei uma coluna nessa última semana para falar justamente sobre esse cenário municipal. E foi muito bem acolhida a tua coluna pela tua independência. Seja a Rosane de Oliveira da região, por favor. É a minha intenção. E aí também de que teria uma certa conversa e até uma pressãozinha ali dentro do Progressistas no nome do Vitor Azambuja, que está aqui, inclusive, na sala. O Vitor veio me ver. Nós estivemos reunidos já hoje de manhã, conversamos longamente e está tudo sim caminhando, e nós queremos assim ouvir as dores e os sonhos das pessoas cada vez mais. Essa nominata de prefeito e vice, ela está atrasada, ela já deveria ter saído, e as notícias vão acontecer aí nos próximos dias. Tem esse caminho, sim. Março se define, a senhora acha, pela essa avaliação que a senhora está com certeza, março se define. Com certeza. Passado alguns movimentos das cadeiras, né, da janela. Inclusive tem a janela agora. Isso mesmo, dia 7 inicia, e a gente vai se definir alguns nomes. Nós temos assim o Maranata, né, na discussão aí da majoritária também, que é uma figura importante, Marcos Maranata. Né? Temos o Maranata de Guaíba. Maranata daqui, não de Guaíba. E, enfim, todo mundo construindo aí. E vai se filiar ao Progressistas? Não sei dizer ainda, né? Hoje ele é de qual partido? Ele tem partido hoje, o Marcos? Ele tem, mas se eu disser, eu vou mentir. Ele teve no Podemos uma época. Pablo, tu não me conhece ainda. Eu sou uma pessoa que entendo que partido é meio, não é fim, em um país com tantos partidos. Né? Inclusive, conversando com o Kassab deixa muito claro de que ele está trabalhando para construir um PSD forte, porque, na visão dele, ficarão 5 grandes partidos no país. O país tem muitos partidos e isso não cria uma democracia forte. Não, é demais. É muito demais. Partido para pouca ideologia. Exatamente. Uma situação, inclusive, que prejudica a harmonia dos poderes, prejudica o legislativo, o Congresso. Então, a ideia é que se construa lideranças e partidos muito mais fortes. Por isso que eu sou uma pessoa que acredito que partido é meio, o fim, o que é? A história da pessoa, aquilo que ela defende, o quanto que ela se propõe a cuidar, né, de fato, das pessoas, e o quanto que ela não se perde no meio disso tudo, né? Então, assim, só para voltar à pergunta, a tua colocação inicial, Pablo, eu quero, de novo, então, dizer da grande honra que eu vivi. Eu desisti da candidatura por vários motivos, não tem um único especial, mas eu pensei, sim, no meu coração, concorrer a prefeita de Camaquã. Tivemos reuniões e isso esteve, eu falei aqui nessa bancada, coçou fortemente no meu corpo, né, no meu coração. Mas diante de todo o cenário da situação de ser suplente, de ser primeira suplente, de estar em um partido que valoriza as mulheres de fato, né? Então, assim, da conversa assertiva que Kassab teve comigo, né? Eu, então, entendi que eu não podia fugir da minha responsabilidade de liderança regional. Inclusive, o próprio Cerro Grande, que está aí comemorando,
tinha uma pauta forte comigo, porque Cerro Grande terá uma oposição muito forte, um candidato... O PSD já está se PSD já tem candidato e conta comigo assim, para estar lá colaborando. Né? Eu saio de Camaquã hoje, vou a Canguçu, onde temos nominata forte, potencialmente com um candidato na majoritária em Canguçu, então certamente precisaria, né, de mim aí na eleição. E são pessoas que enxergam a liderança e a necessidade de se ter uma liderança a nível federal na região. E a região precisa construir isso, né, sem dúvida nenhuma. Então, é isso. Quais outros municípios, deputada, que o PSD estará presente? Então, a decisão saiu um pouco tardia, né? Eu queria ser várias para conseguir estar em todos os lugares, fazer todos os convites e ter todas as pernas que nós precisávamos, né? Mas então nós temos aí uma construção bem efetiva de ampliação do quadro em Pelotas, que para nós é o maior colégio eleitoral da região. É isso aí. Então, inclusive, teremos um candidato da enfermagem nosso em Pelotas, porque vislumbramos Pelotas como algo importante. Na proporcional, mas temos nomes em Pelotas para o PSD estar na majoritária, inclusive. Né? E, assim, a construção regional, né? Saiu do ar, será? Não, é que parece um telefone tocando ao fundo. Aí era o meu aqui. Não, mas... Não. Era o meu. Esses microfones do que são impressionantes. Era o meu aqui. E eu nem tinha me dado conta. E então, nós teremos aí, né, os circuitos nas cidades maiores. E, inclusive, quem estava me ligando é uma pessoa que está articulando na região. E a gente está construindo as próximas semanas aí. Eu espero deixar tudo pronto até o dia 20 de março. Seja bem-vindo, Vitor, aí. Deixar tudo pronto até o dia 20 de março. Numa expectativa de fortalecer a construção também, né, da nossa candidatura na Zona Sul. Porque todos os votos que eu tive foi tudo orgânico, eu não tinha o partido, porque eu cheguei tardiamente no PSD, então eu não fiz construções porque eu entendia que eu estaria passando eticamente por cima de tratativas já realizadas pelos colegas. Então, eu tinha muito mais a enfermagem pedindo voto e algumas lideranças que me conheciam de cristal mesmo. Né? Tanto que, se a gente olha aqui na região, tirando a Malu e a Cibele na Chuvisca, e o Serginho, né, nós não tínhamos vereadores pedindo votos para mim. Então, a gente quer mudar um pouquinho isso e a ideia é construir... Né, e qual a votação que a senhora teve em Pelotas? Puxa, não me lembro agora. Não me lembro exatamente. Não foi muito, não. Nós podíamos ter tido muito mais. Acho que foi em torno ali de 2.000, 3.000 votos. Não foi muito. Poderíamos ter... E vislumbramos um cenário muito maior agora por conta das organizações e dos arranjos que estamos fazendo ali em Pelotas. Teremos um candidato do PSD ali na região sul para estadual, numa dobrada que eu não tinha na outra eleição, que é importante. Né? A ideia é se espraiar um pouco. Não sendo candidata ou pré-candidata à prefeitura, nem em Camaquã, nem em Cristal, e podendo, talvez ainda este ano ou no ano que vem, assumir essa cadeira lá na Câmara de Deputados em Brasília, mas conversando e compondo, o seu partido compondo aqui em Camaquã uma possível coligação de oposição à atual prefeitura, se o partido atual acabar lá em outubro, vencendo novamente as eleições e se mantendo no poder, mesmo aqui o partido sendo oposição, existe essa possibilidade de ter uma aproximação, uma conversa mais como deputada federal e prefeitura, deixando de lado conflitos partidários ou ideológicos mais locais? Eu sou uma pessoa que sou contra o ódio, embora saiba que sou odiada, né? E, assim, ser deputada federal, estando no cargo, eu não serei de partidos, né? Eu serei das pessoas. E um prefeito ele tem que dialogar a favor das pessoas. Então, eu já respondi aqui essa pergunta, o senhor Vorino me fez quando eu era candidata, foi endossada pelo doutor Danilo, inclusive. Fábia,
tu vai conversar com o prefeito Ivo? E eu disse, eu não vou conversar com o Ivo, eu vou conversar com as pessoas. E sim, nós faremos a pauta, inclusive, que a região precisa. E convidarei todos os prefeitos, independente do partido, a fazer a região crescer. Porque esse é o objetivo, que a região cresça, né? Então, eu espero, sim, que o próximo prefeito de Camaquã entenda da importância de termos um deputado federal com referência na região da Costa Doce. E que a Fábia Richter tem, com a enfermagem e a região, uma possibilidade muito grande de chegar a isso. Tanto que surpreendi a todos com a votação que tive. O que eu mais ouvi depois da votação era, se eu soubesse que tu tinha feito tanto voto, tinha votado em ti. É, né? Aquele voto útil. Né? É isso aí. Então, que todo mundo Foram possa 30 acreditar. 36? Foram 36 mil, quase 37 mil votos. E surpreendi, fiz mais votos do que, não vou dizer o nome para não ficar xarope, de muita figura conhecida, inclusive de senador. Nós fizemos mais votos no Estado e, por incrível que pareça, não me elegi, mas saí vitoriosa da eleição. Tanto que eu percebo isso por todas as situações, né? E preciso dizer o seguinte, ó, quando eu vejo lideranças comemorando 500 mil para o hospital, que foi que o deputado Darley entregou e que quem olhou minhas redes sociais nem me viu comemorar muito, porque eu fiquei assim, 500 mil é bastante para o deputado entregar, porque ele não é daqui, ele tem muito para entregar para as suas regiões, para as regiões onde teve mais voto, mas para nós, 500 mil para o hospital não é nada. Nós estaríamos falando de, no mínimo, 5 milhões se eu fosse deputada federal. Percebe isso, seu Ari? A diferença e o impacto que isso faria na nossa vida, porque não existe nada mais importante do que ter saúde. Então, é dessa diferença, Pablo, que nós falamos. De comemorar 700 mil de MAC que o deputado traz, porque ele tem, sim, que entregar dinheiro para Rio Grande, para Pelotas, e dos milhões que nós podemos, de fato, trazer aqui para Camaquã, para a saúde de Camaquã, que significaria a saúde da região, porque Camaquã é uma cidade regional. Camaquã precisa assumir esse viés regional. Camaquã precisa se agigantar. E eu espero realmente que o próximo prefeito de Camaquã rompa esse modelo e seja um prefeito regional e que leve Camaquã verdadeiramente para a direção que precisa. Porque Camaquã jamais poderia emprestar as pessoas para trabalhar na Chuvisca, em Cristal e em Arambaré. Deveríamos, sim, todos estar fazendo o que outras regiões já fizeram, potencializar uma cidade, um município, para que nós possamos, sim, vir trabalhar aqui e ir para os nossos municípios para viver as outras coisas que os municípios têm. É claro que a região precisa toda crescer, mas Camaquã precisa assumir o seu foco e o seu papel realmente regional. E eu espero, sim, ver um prefeito diferente, que enxergue isso. Eu estarei do lado dele, estarei com toda a força, não importa onde eu estiver, porque eu quero o bem da região, eu não aguento ver o sofrimento das pessoas. Eu sofro por isso. E quem me conhece sabe disso. E, sim, nós iremos fazer uma mudança muito propositiva e nós mostraremos um outro caminho para Camaquã. Sem falar mal de ninguém, mas mostrando tudo que dá para fazer e tudo que nós podemos fazer ainda melhor. E espero com muita emenda, com muito recurso, para que a gente possa ir entregar muito para a região. Pablo, está presente o vereador Vitor Azambuja, e nós podemos, ele não estava na convidada, mas veio acompanhando a deputada suplente Fábia Richter. Nós podemos perguntar se ele é pré-candidato a prefeito de Camaquã ou não. Eu respondo por ele é assim. Então... Eita! Um bom dia, doutor Danilo, meu amigo Pablo, amigo Ari, todos aqui são nossos amigos, porque a gente já vem há muito tempo participando desse programa, conversando com essa seleta audiência do Clique Camaquã, né? E aqui é um espaço democrático, a gente pode de fato falar o que a gente pensa, o que a gente acredita, sem nenhum receio. E cumprimentar aqui, né? Hoje de manhã nós já conversamos, tivemos uma boa conversa junto com o PDT também. Eu fiz questão de aqui acompanhar a Fábia, né? Porque nós caminhamos junto. E independente das posições e das decisões de cada um, que são decisões não só pessoais, mas decisões familiares, decisões de comunidade, de projeto de vida, enfim, nós temos o mesmo entendimento de que Camaquã pode avançar muito mais do que avançou.
E quando eu digo avançou é porque nós reconhecemos que tiveram coisas boas. Todos os governos têm avanços. Este governo, com asfalto, com iluminação de LED, teve avanços significativos. E nós não estamos aqui conversando para apagar tudo de bom que foi feito e radicalmente alterar as coisas. O que nós queremos nessas conversas é demonstrar para a população de Camaquã que nós podemos sim manter as coisas boas que foram feitas, que nós podemos sim dar sequências nas coisas que avançaram, mas nós precisamos cuidar, Fábio, de tantas outras áreas que não estão sendo cuidadas. Nós precisamos cuidar da Dona Maria, que mora lá no Ouro Verde e que ontem me ligou porque estava com dificuldade numa questão de consulta com o pediatra para o filho. Nós precisamos cuidar das pessoas que moram na Santa Alta, no Bonito, na Pacheca, que em muitos momentos, e agora até a gente vê que as máquinas começaram a trabalhar um pouco mais, e claro, infelizmente tem algumas pessoas que em ano de eleição começam a dar uma sequência, um ritmo diferente, mas essas pessoas que por mais de 3 anos, ou 5 anos, ou 6 anos, muitas vezes não poderiam vir para a cidade porque o carro ou enfim a moto que fosse a forma que se transportava, não tinha condições de passar na estrada. Os bairros, né? Os bairros. Nós precisamos cuidar das pessoas que sim, alguns momentos que elas vêm no centro, elas transitam esse asfalto bonito, e é importante, tem que seguir, mas que quando elas chegam em casa... Deu uma falhadinha. Estavam vendo? Mas que quando elas chegam em casa, Fábio, aquela roupa que estava no varal para secar, a roupa dos filhos que vão na escola no outro dia, estava toda empoeirada. Ou os filhos voltaram da escola e chegaram com o tênis cheio de barro. Nós precisamos cuidar dessas pessoas também. Essas pessoas também precisam ser prioridade de um governo. E é por isso que nós estamos conversando. Sem opressão, desculpa, sem opressão, sem pressão, né? As pessoas precisam de emprego. Eu quero, inclusive, pedir perdão para os servidores públicos de Camaquã por não ser prefeita de Camaquã, ser candidata a prefeita de Camaquã, porque existia uma procura muito grande dos servidores, falando da pressão que eles sofrem, do quanto que eles são oprimidos e obrigados, muitas vezes, a se dobrarem porque precisam trabalhar. Quando a gente conversa e a gente fala da necessidade de construir, buscar recursos fora, inclusive capital estrangeiro, para trazer investimentos, para trazer indústria, para fazer o que outras regiões já fizeram, é justamente para dizer, tu não precisa só querer te empregar na prefeitura, tem que ter outros caminhos, né, Vitor? Esses nossos municípios aí, o maior empregador do vizinho, todos eles são a gente o precisa município. romper isso, né? A gente precisa romper esse projeto, essa proposta. E não pode ser sobre pressão, né? E vocês vão se surpreender, porque as pessoas estão machucadas, doídas, desconfortáveis com isso, e que muitas vezes tem que estar de cabeça baixa lá, comentando aí, porque recebeu a intimação para comentar, né, nas redes sociais. A gente fica muito feliz de poder estar construindo e ter a Fábia junto nesse processo. Todo mundo sabe que houve uma expectativa muito grande da Fábia ser candidata. Mas não porque a Fábia seria a melhor candidata para vencer a eleição. Porque a Fábia seria uma grande prefeita. Porque a Fábia faria aqui em Camaquã o que ela conseguiu fazer no Cristal. Cuidar sim da infraestrutura, cuidar sim dos prédios, cuidar sim da estrutura da cidade física, mas cuidar das pessoas. Tem um olhar diferente cuidando das pessoas, que é o maior bem que nós temos no município. Então, caminhar ao lado da Fábia, poder ouvir a Fábia, a experiência dela, poder contar com ela, assim como a gente pode contar com o próprio Marcos Vinícius, e eu sempre destaco as duas maiores lideranças regionais que nós temos, é a Fábia Richter e Marcos Vinícius, e são lideranças que chegaram onde chegaram no peito e na raça. Não na pressão, com a máquina pública, com o dinheiro, não. No peito e na raça, com ideias, com trabalho, enfim, com resultados. E poder contar com essas pessoas, poder contar com a liderança da Fábia, para nós, está sendo muito importante. A gente não sabe de fato quem será, né, o pré-candidato a prefeito e o pré-candidato a vice. Mas a certeza que nós temos é que nós sim estamos construindo com os demais partidos e com a comunidade, ouvindo as pessoas, ouvindo os bairros, ouvindo as comunidades mais pobres, ouvindo os empresários, produtores rurais, agricultores, estudantes, servidores públicos. Nós estamos ouvindo essas pessoas para entender delas o que elas acham que precisa continuar, mas como elas acham e o que elas pensam que precisa se fazer diferente. Então, nós teremos um grande grupo, e não digo de oposição, porque embora a gente saiba que oposição sempre existiu, sempre vai existir, nos ouvidos do povo, oposição parece que é oposição contra tudo, é o quanto pior melhor. Eu digo construindo um grupo de alternativa. Um projeto novo, projeto de alternativa, um projeto novas. novo, um projeto de futuro, com novas ideias, e fazer o que nós fizemos na Câmara.
que é apoiar os bons projetos, independente de onde venham, e enfrentar o que não está bom. É o que eu busquei fazer e o que a gente quer, em conjunto com o PDT, em conjunto com o Podemos. Quais os outros partidos? PDT, o Podemos, que hoje é o partido do Marcos Maranata, o PSD, liderado pela Fábio e por outras lideranças aqui no município, o próprio PL, né, que tem um grupo, a gente sabe que tem algumas, está conversando com tem algumas discussões, está conversando. Ele está dividido, né, doutor Danilo? Bom, o vice-prefeito pré-candidato já disse que não quer coligação com o partido dividido. Ou é todo ou é nada. Mas infelizmente, eu acho que o Abner, com a experiência que ele tem, eu acho que ele deveria compreender, ou até ele que talvez compreende, e pode, né, uma questão política, enfim, de que não existe partido 100% unido. Não existe uma casa 100% unida. Né? Muitas vezes a gente tem discussões, divergências com a família da gente, e isso faz parte. Tem que saber conviver com a divergência. Quem está na política tem que saber que não existe todos pensando no mesmo sentido. Claro que em alguns partidos, às vezes, tem um que manda e o resto tem que obedecer. Mas não é o tipo de política que nós queremos fazer. O PL não é assim? E nós... O PL tem uma divisão. Tem um grupo que quer dar sequência, enfim, né? Que é um grupo, julgo aqui, que é o grupo do Democratas, né? Do ex-vereador Fúvio, e que tem uma aproximação mais com o PSDB. E tem um grupo de diversos filiados do PL que são ligados à família Moraes, que são ligados ao interior, e o interior que se sente até hoje muito machucado e sofre muito com as dificuldades e com as carências que enfrenta nos últimos anos. Não, e assim, muito mais do que P's, nós queremos lideranças, pensamentos que se somem, né? Quantos P's terão? Não sei, mas teremos muitas lideranças e que, por medo de perseguição, às vezes vão ter muita calma. Eu sei porque as pessoas me procuram, falam comigo, sentiram muito quando eu desisti, e que elas vão ter muito cuidado. A gente tem que ter esse filtro. Quem está nos ouvindo precisa entender. Muitas pessoas não se abrem, e façam isso, gente. Planejem, sonhem com algo diferente, e não precisa estar se preocupando... vou botar bandeira, vou não sei o quê, porque eu tenho medo da perseguição. A gente sabe que as pessoas têm medo da perseguição. Então, o que a gente precisa é das tuas ideias. Hoje, com as redes sociais, dá para se aproximar, dá para falar. Qual é a tua dor? Qual é teu sonho? Nas próximas semanas, aí a gente vai estar decidindo, e depois nós vamos sair em uma grande caravana para fazer uma pré-campanha bem bonita, para poder mostrar tudo o que pensamos e também ouvir muito de todas as pessoas. Pois é, hoje tem alguns nomes, talvez, então, nas próximas semanas vai se já definir quem é que vai ser o pré-candidato e quem vai ser o pré-candidato a vice. É isso aí. Eu posso perguntar para o Vitor também, se em março se decide, a deputada já disse que sim. Para mim, até o dia 20 de março, eu quero estar com tudo certo. Eu não sei, para ti pode ser essa data também? Dentro de março, eu acredito que a gente vai ter, né, uma definição mais clara sobre isso. E até digo aqui, eu vim aqui, na verdade, não era convidado do programa, o Pablo me chamou para conversar, mas porque eu fiz questão de vir aqui para demonstrar justamente, né, a unidade que nós temos, a aproximação que a gente tem. O PDT esteve conosco hoje de manhã conversando também, né, e independente dos nomes que nós vamos apresentar para a cidade, tenho certeza que esses nomes estarão representando um projeto que está sendo construído no dia a dia, ouvindo a comunidade. Isso é o mais importante que a gente pode apresentar para as pessoas. Não é uma questão de poder, de que a gente viu, né, o prefeito até em 2020, após a eleição, disse: nós temos uma fábrica de prefeitos. Nós não queremos ter uma fábrica de prefeitos. A gente quer ter uma fábrica de resultados para Camaquã. A gente quer ter uma fábrica de projetos que geram resultados. Né? Então, agradecer aqui a oportunidade de uns minutos de fala, mas para dizer, tenho certeza que independente da decisão, acredito, doutor Danilo, que ainda durante março, mas independente da decisão, tenho certeza que a gente vai ter ainda muitos meses aí de conversas, de pré-campanha, para apresentar para a comunidade justamente aquilo que a gente pensa para o futuro. O professor Clayton Silva, inclusive, deixou aqui um grande abraço a todos. É o deputado vereador atualmente do PDT, mas aí também é importante lembrar que há, de fato, algumas diferenças, às vezes, na linha de pensamento. Né? Por exemplo, na reforma da Previdência, que teve alguns meses atrás, PDT e progressistas pensavam completamente diferentes. Né? O Vitor já disse isso, Pablo, e isso é tão lindo, né? Nós podemos divergir, mas convergir para aquilo que é melhor, né? Eu quero dizer o seguinte:
as diferenças que houverem, eu estarei à disposição para ser o grude. Eu tenho dito isso para eles. Eu terei muito respeito e cuidado com tudo aquilo que eu já recebi com Camaquã. Eu sei que naquela minha fala na rede social repercutiu ruim, das pessoas dizendo, porque se eu tivesse... Não existe emprego de prefeito, e se eu fosse prefeita, seria de Cristal. Os camaquenses ficaram tristes sobre isso. Mas eu tinha um grande compromisso com a minha história em Cristal. Quando eu voltei de Porto Alegre para Cristal, eu fui muito bem acolhida pelos cristalenses, que entendiam que eu seria candidata a prefeita lá. E isso foi muito forte, foi tão lindo, Pablo, foi tão lindo, que eu mais ainda senti o quanto que o cristalense já sofreu por situações que eles foram... assim, prefeitos que acabaram renunciando. Eu tenho muito respeito pelo seu Egídio Schulabitz, que acabou vindo concorrer em Camaquã. Essa história reacendeu, e eu realmente, assim, eu sempre digo isso para os meus alunos: se tu não respeita o teu passado, não respeita os mais velhos, tu não tem futuro. Né? Então, eu fiz aquela colocação para dizer aos cristalenses que a minha escolha também de não vir para Camaquã era por respeito a tudo aquilo que eles já me deram em Cristal. Porque não importa onde eu estivesse na minha campanha pré-estadual, tinha alguém que dizia assim... Eu falei com um cristalense, eu tenho parente em cristalense, e eles falaram muito bem do que tu fez. Se eu tive chance de ser candidata a prefeita em Camaquã, com a honra de poder juntar as pessoas, das pessoas me olharem com esperança, é porque eles ouviram os cristalenses falarem bem do que eu fiz. Então, eu precisava dizer isso para o coração de cada cristalense. E quero dizer para todos os camaquenses, eu tenho muita responsabilidade pelos quase 12 mil votos que tive aqui. Eu tenho muita responsabilidade e carinho por todo o carinho que eu recebo dos camaquenses. Isso está guardado no meu coração. E não há dia que eu não durma pedindo a Deus que me dê a possibilidade de não deixar as pessoas morrerem aqui sem precisarem morrer. Sem deixar as pessoas sofrendo pelas condições e necessidades que estão passando. Porque não tem um emprego digno. E eu quero reiterar o meu compromisso aqui, de que eu estarei junto, com toda a força, ânimo e inteligência que Deus possa me dar, junto com essa construção nova, se não for essa construção que estiver preparado para a gente conseguir construir e consolidar uma região mais forte. Nós precisamos isso, é urgente. Eu tenho o coração disposto a fazer isso. E gratidão, Pablo, pela oportunidade de poder fazer essa fala aqui, assim, com o coração totalmente entregue e verdadeiro, porque foram semanas de muita dificuldade na tomada de decisão. É muito difícil as pessoas olharem e dizerem, puxa vida, só tu vai conseguir. E eu quero dizer para os camaquenses, não perca a esperança, nós temos chance, sim, juntos, de conseguir algo melhor e diferente, que eu sei que tem um pedaço muito grande da população que espera sobre isso. Continuo acreditando. Eu tenho uma pergunta para o Vitor. O Vitor não veio preparado, mas eu vou... A metralhadora taca a ficha, não mandei ele vir. Né? Não, ele está sempre preparado, obviamente, que é um político já jovem, mas tem uma certa experiência. O Progressistas está convicto nessa união de uma nova ideia de participar de uma eleição? Porque no último pleito não estava. Muito convicto. A gente está convicto porque, né, a gente sabe que na política, como diz, a política é muito dinâmica, mas, acima de tudo, precisa prevalecer as nossas convicções. E a gente construiu, ao longo desses últimos 4 anos, uma convicção de que, embora nós tenhamos... Né, e nós temos divergências, enfim, como disse, dentro da própria família, mas embora tenhamos divergências com o próprio PDT, por exemplo, divergências, às vezes até que nem se concentram as questões locais, e sim questões, enfim, nacionais, etc. Mas embora existam essas divergências, aquilo que nós convergimos é muito mais forte. A convergência que há entre PP e PDT, referente ao cuidado que se precisa dar para o interior,
A convergência que existe entre PP e PDT, e PSD, e Podemos, enfim, outros partidos. A necessidade de ter uma saúde que olhe para as pessoas de fato e que trabalhe para resolver os problemas e não para fazer política, né, ou como discurso, é acima de qualquer outra divergência. A convergência que nós temos de que Camaquã precisa ter um prefeito que lidere não só o município, mas a região também é acima das nossas divergências. Um prefeito tem que escutar as pessoas, tem que ter humildade para reconhecer quando erra. Um prefeito precisa saber que quem gera desenvolvimento não é ele, não é o governo, são as pessoas, são os agricultores, são os trabalhadores, os empresários, são os liberais, são os empresários. Um prefeito precisa entender que não é dono da cidade. A ele... Tá fugindo, tá? Pega o meu aqui, Vitor. Esse microfone aí, às vezes se mexe nele. O prefeito precisa entender que a ele foi entregue uma procuração pelos camaquenses e se, independente se nele votaram 12, 15 ou 20 mil pessoas, ele representa os 60 mil camaquenses. Ele tem que ter esta responsabilidade de olhar para aqueles que o criticam ou que apontam os seus erros, não como inimigos, mas como pessoas que querem ver também a cidade crescer. Então é isso que nós precisamos. Um prefeito e uma gestão que volte a conversar com as entidades, que volte a conversar com os clubes de serviço, que volte a conversar com as escolas, com as associações de bairro, com os comerciantes, que volte a conversar com as pessoas. Sim, que entregue resultados, mas que não entreguem resultados só para um grupo de pessoas ou para um bairro da cidade. Que tenha com todo o município, e a Fábia sempre me diz aqui, eu vou revelar para vocês. E às vezes hábitos de linguagem que a gente tem, quando eu falo cidade, eu quero dizer toda Camaquã. Mas a Fábia diz, Vitor, fala município, porque as pessoas do interior muitas vezes enxergam cidade como a zona urbana. Então, o município de Camaquã. Todo o município precisa ser enxergado por um prefeito. E ele deve retornar com qualidade os serviços públicos a todo o município. E é isso que nós buscamos. Nós não somos e nós nem entraremos na eleição, independente de quem sejam nossos candidatos, como inimigos do prefeito Ivo. E nem inimigos do governo. Nós queremos mostrar para Camaquã, entregar para Camaquã, sim, uma continuidade das coisas boas, mas melhorias e avanços em tantas outras áreas. O progressista está convicto, mais do que nunca, de que é momento de união, colocando divergências de lado, ou até mesmo colocando na mesa quais são convicções que nós não abrimos mão, mas tendo a certeza de que nós sim, com diálogo, com construção e com respeito pelas pessoas, a gente pode sim fazer uma Camaquã cada vez melhor. E o PDT, ele tem a sua singularidade pela aproximação que tem, pela sua história que tem, né? José Cândido, ela tem uma aproximação com a dor das pessoas, né? E a gente quer muito o PDT e PP junto, porque nós estaremos assim com duas grandes histórias na mão e dois grandes exemplos de figuras públicas muito importantes. Então, assim, todas essas experiências vividas certamente contribuirão muito para o desenvolvimento desse projeto, porque nós conseguiremos ouvir todos os lados, estaremos diante de várias lideranças de impacto, e Clayton, a Cristine, o Renato, estávamos todos juntos Renato hoje Nogueira. Conversando, Renato Nogueira, e o PDT aí está preparado para essa construção e estaria tranquilamente aqui nessa mesa já antecipando, né, as notícias. E eu só quero dizer para todo mundo, não perca a esperança, vai ser lindo. Conversamos com a Fábia Richter, também com o vereador Vitor Azambuja, e no começo do programa, quando a gente iniciou falando um pouco sobre o cenário político, eu te disse que a gente ia sair daqui hoje sabendo de mais coisa ainda. Eu também tinha essa certeza, porque o tempo e com os participantes só poderia acrescentar. E para nós é muito importante ter espaços como esses, né, para que possamos falar com as pessoas. Quero pedir para a comunidade que divulgue, que comente, que amanhã é domingo, mas segunda-feira comente no trabalho o que está acontecendo. Nós não desistimos de Camaquã, ao contrário, Camaquã é sim a grande cidade da região, e o nosso projeto é um projeto que essa decisão não dependia só de mim, né? Então nós estamos aí, seguiremos firmes,
juntando o máximo de lideranças possíveis. Pode seguir me chamando, pedindo socorro quando precisa. A gente está aí trabalhando em conjunto. E agradecer demais essa oportunidade, uma alegria poder ter vindo aqui e mandar um abração para o seu Alvorino, que deve estar ouvindo, será que não? Eu acredito que Está sim. ouvindo. Ai, está queria ouvindo. de certo se ele está aqui, Pablo. Imagina se não. Né? É isso aí. Tá ouvindo e agora mandou uma mensagem aqui. Parabéns pela fala de vocês. Grande abraço. Grande Olha, abraço viu? pro Alvorino, que é um grande amigo e sempre Ele mandou nos pra mim incentiva muito também. aí nessa caminhada. Está É ouvindo. isso aí. Ele é um queridão e a gente deseja que o senhor melhore e que volte logo para essa bancada. Não pode ficar doente. Muito obrigado pela participação da Fábio e também do Vitor, que chegou aqui e participou também do nosso programa.